Muito bem, vamos ler o texto de Malaquias, capítulo 3. Nós estamos estudando a respeito de Malaquias, nós começamos no capítulo 1, no verso 1, e estamos já aí no capítulo 3, e eu quero ministrar especificamente sobre o verso 10. Mas para a maior compreensão de quem está assistindo pela primeira vez, está aqui conosco pela primeira vez, eu quero ler a partir do verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Verso 10, bem forte todos juntos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Muito bem. Eu quero ler o verso 10 agora na tradução, na Bíblia King James, uma tradução que é até hoje de grande autoridade para a nossa melhor compreensão, que diz assim, verso 10, trazei todos os dízimos para o armazém, para que haja alimento na minha casa, e provai-me agora com isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e derramar sobre vós uma bênção, que não haverá espaço suficiente para recebê-la. Muito forte, né? Vamos orar mais uma vez? Pai, nos abençoe, traga ao nosso coração entendimento. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos estudando o verso 10, especificamente aí a fala do Senhor, quando ele diz assim, para que haja mantimento na minha casa. Na tradução King James, para que haja alimento na minha casa. Na tradução King James, nós lemos, trazei os dízimos para o armazém. Esse entendimento está completamente claro, né? Porque o armazém aonde se comporta cereais, e não só os cereais, mas também os animais, porque os dízimos não eram trazidos, em sua maioria, em algum tipo de dinheiro. Inclusive, no início, quando entraram na terra de Canaã, o entendimento não era de dinheiro, porque os dízimos eram separados conforme a capacidade de colheita ou de animais que a pessoa criava. Então, literalmente, quem tinha ovelhas trazia 10% das ovelhas que tinham nascido, e é claro, dentro de uma lógica daqueles que tinham adquirido por dinheiro ou por multiplicação do rebanho. E, é claro, no período da colheita também os que plantavam. Então, trazia-se literalmente. Poderia-se trazer também do recurso se a pessoa vivia de comercializar, financeiramente falando, ela só manuseava o dinheiro e não a mercadoria, como quem criava animais ou plantava para ter o fruto da terra. Então, isso era trazido para o templo, que, na tradução mais comum, trazei a casa do tesouro. Na tradução Almeida atualizada que eu li, e os irmãos, conforme a sua própria tradução, a maioria diz a casa do tesouro. O que nós precisamos observar aqui, que quando se trazia, era para que tivesse o mantimento, conforme na maioria das traduções. Na tradução King James, para que haja alimento na minha casa. Agora, qual o motivo desta fala da parte de Deus? Para que haja alimento. Antes de continuar, eu quero dar destaque aqui que nós estamos com um objetivo muito claro de entendermos o motivo da nossa fé. Por que é que damos o dízimo? Qual o entendimento do dízimo e das ofertas? Por isso nós estamos estudando.
E eu fiquei de trazer hoje, né? Seria domingo nós tivemos uma pausa por causa do domingo de Páscoa, mas o domingo da ressurreição, né? Vamos dizer assim, mas a festejo da Páscoa, a morte de Jesus e a ressurreição. Quando nós falamos desse assunto, haja alimento, eu fiquei de trazer hoje o fundamento do alimento no Novo Testamento. Só que estudando sobre o assunto, eu percebi que está faltando aqui, há uma lacuna no nosso estudo. Antes de falar do Novo Testamento, eu tenho que falar com mais detalhes sobre o Antigo Testamento. E isso nos textos que identificam o que se fazia dos dízimos que era trazido. Não sei se os irmãos estão me entendendo. Veja bem, o texto de Malaquias apenas diz que deveria se trazer à casa do tesouro. Mas para que houvesse alimento na casa do Senhor. Veja bem, a casa de Deus, o templo, ele era um refeitório, um grande refeitório para que houvesse alimento? Não era um grande refeitório, era apenas o lugar onde, quando a pessoa trazia, ela estava cultuando o Senhor, porque ali era a casa de Deus, o lugar oficial onde Deus seria adorado. Então, ao trazer ao templo, era como uma pessoa hoje faz uma oração a Deus, dizendo: Pai, eu te reconheço, eu reconheço o Senhor e isso aqui é do Senhor. Em todo lugar que a pessoa vai poder fazer isso, pois o templo agora é ela. E ela traz ao lugar de reunião, porque na semelhança da necessidade de mantimento, é até hoje a obra de Deus. Naquele tempo havia um lugar que precisava de manutenção, o templo. Você vai encontrar que o templo passou por várias manutenções, principalmente por causa do abandono por parte de reis que não foram fiéis a Deus. Você vai encontrar que o templo tinha necessidade de gastos para que ele funcionasse, pois havia nele uma série de coisas que não era trazido pelo povo, mas era cuidado inteiramente por aqueles que deveriam viver integralmente para que ele funcionasse. Quem era? O sacerdote, o sumo sacerdote, que é o sacerdote principal, os sacerdotes. Israel teve um período que teve até 100 sacerdotes, liderados pelo sumo sacerdote, sacerdote principal, e eles não tinham nenhum envolvimento com criação de animais, ou com plantação de alimento. Eles tinham total envolvimento com a casa do Senhor, e nesse trabalho envolvia a leitura da lei, o estudo da palavra, visando poder ensinar o povo. Quem é que deveria ensinar o povo? O sacerdote, o sumo, e os sacerdotes deveriam ensinar o povo, e o tempo deles seria integralmente para isso. Até hoje nós temos essa figura daqueles que vivem integralmente visando o ensino da palavra. São os pastores, os missionários. E aí eu já estou dando uma deixa para você daquilo que nós vamos ver no Novo Testamento, mas que é indispensável nós sabermos a base disso. No Antigo Testamento, a palavra era ensinada, no Novo Testamento, a palavra continua sendo ensinada. No Antigo Testamento, o sacerdote vivia integralmente para isso. No Novo Testamento, os pastores também devem viver integralmente para isso. E os missionários devem e vivem, em grande maioria, integralmente para isso. A única restrição, quando não é possível isso, é em lugares que o evangelho é proibido. Por exemplo, nós temos missionários em países que, se alguém descobrir que eles são cristãos, eles serão, no mínimo, presos e depois, posteriormente, mortos, e dependendo, pode até ser morto em rápidos dias. E eles entram nesses lugares pela sua profissão. São médicos, arquitetos, engenheiros, normalmente uma profissão muito requisitada naquele país, e então eles entram ali nesse formato para trabalhar, para viver
e viver a Cristo. Existem missionários que não pregam o evangelho para ninguém, mas vivem o evangelho crendo, porque o evangelho, em alguns lugares, por lei, é proibido. E, para você ter uma ideia, nem a foto deles é divulgada para ninguém, porque no Brasil alguém pode passar isso para aquele país de origem. Mas eles vivem também integralmente voltados para a obra, no sentido do objetivo. Então, da mesma forma que no Antigo Testamento havia pessoas integralmente voltadas para o trabalho no templo, até hoje nós temos pessoas totalmente voltadas para o trabalho ao redor da igreja local, ou quando a igreja local não existe, é o caso dos missionários, para que ela venha à existência e então haja dedicação total. Muito bem. Eu não vou me alongar, porque para esse fundamento nós vamos gastar alguns cultos. E aí, irmãos, eu quero explicar que o formato que nós entendemos que é o mais normal para a igreja de Deus é estudar a Bíblia. Nós não temos outro caminho. E no momento dos dízimos e ofertas, há períodos aqui que eu já peguei até 20 minutos. Mas o objetivo nosso não é que você dê mais dinheiro, não, viu? O pastor está aumentando o horário porque pode ter mais contribuição. Não é essa a visão, pode acreditar nisso, mas sim que você entenda o porquê que você tem que ser fiel, e para isso nós precisamos dedicar tempo para aprendermos da palavra. Todos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? Digam amém. Então isso não é de qualquer tempo, em qualquer momento. E eu até digo a você, voltando para o nosso estudo aqui, nós estamos estudando o texto de Malaquias. E eu estou agora dando fundamento de que mantimento é esse que precisava ter na casa do Senhor. Deus não é suficiente para manter o que é seu. E aí eu vou explicar rapidinho aqui para você o que é que Deus fez na Escritura, com a lei. Ele requereu do seu povo dedicação total para o templo, os levitas. Você vai encontrar sobre isso no texto, nós vamos ler provavelmente no próximo culto, mas se você quiser se adiantar, eu já quero dar para você o texto. Texto de Números 18, versículo 20 ao 32. Você vai encontrar o Senhor falando diretamente aos levitas. E ele disse aos levitas assim: vocês não vão trabalhar em outra coisa. Vocês vão se dedicar integralmente ao trabalho no templo. Vocês não vão plantar, porque vocês vão se alimentar dos dízimos que vão ser trazidos à casa do Senhor. O versículo 21 diz assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos. Olha só a frase. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel, por herança. Como assim por herança? Foi dividido as terras de Canaã para todas as tribos, mas uma tribo, a tribo de Levi, não recebeu um território, pois o território visava plantação e criação de animais. A única tribo que não recebeu território deveria ter, claro, suas moradias, mas não com o objetivo de plantar e criar animais. Eles viveriam para o trabalho no templo, ao serviço, do meio deles seria retirado os sacerdotes, o sumo sacerdote, teria que ser levita, e ao redor dos sacerdotes e do sumo sacerdote, estaria a tribo toda trabalhando ao redor do templo. Então, quando se trazia à casa do Senhor os dízimos e as ofertas, e o povo de Israel estava dizendo assim: eu entrego o que é de Deus, 10% de tudo que o próprio Deus me fez prosperar. Eu entrego aqui na casa do Senhor. E com isso, quem entregava estava dizendo: eu creio na palavra do Senhor, que os levitas deveriam viver integralmente para o trabalho no templo. E esse dízimo, que é do Senhor, é o sustento destes
que estarão integralmente no templo trabalhando, para que eu possa então usufruir do templo em pleno funcionamento. Em outras palavras, quando alguém se negava a trazer os dízimos, que era do Senhor, portanto era roubo, estava dizendo também que não haja mantimento para a tribo de Levi, que eles não têm o que comer. Eu sei que Deus prometeu a eles que os dízimos eram deles, mas eu não vou entregar, eu vou ficar para mim. Eles não terão alimento. E aqui eu estou dando fundamento para os irmãos, por que da maldição de faltar alimento para essa pessoa. Eu estou falando do povo de Israel, especificamente do povo de Israel e da aliança do Antigo Testamento. Não aplique para você dessa forma. É uma outra linguagem no Novo Testamento, porém muito semelhante. Em outras palavras, a maldição do gafanhoto, de tudo isso, tudo que vinha e acabava com a plantação, com o que essa pessoa tinha, era reflexo do que ela mesma havia desejado para a tribo de Levi. Os irmãos estão comigo? Estão entendendo? Veja bem, aquilo que eu quero para o outro é o que virá sobre mim. Se eu amo o próximo e amo como a mim mesmo, eu estou fazendo a vontade de Deus. Se eu não amo e o prejudico, eu estou em rota de colisão com Deus, portanto, saí da fidelidade. E aí eu estou trazendo para os irmãos um fundamento do entendimento de Malaquias 3, verso 10, que fica sem mantimento, Israel, o povo de Israel, fica sem mantimento quem tirou o mantimento da casa do Senhor. Muito forte, né? Muito sério, né? E aí, irmãos, eu encerro dizendo para você o seguinte: quem tem dificuldade de dar dízimos e ofertas tem exatamente esse problema. Não consegue ver que alguém vá se alimentar deste recurso. Vou repetir. Não consegue ver que isso vai alimentar ou o pastor, ou o missionário, ou o prédio, a instituição. Não consegue ver fundamento para isso. A minha recomendação para quem não consegue dar o dízimo é entrar em análise diante de Deus, pedindo que Deus traga luz ao coração. Como assim? Você precisa de cura. Você precisa amar o próximo. Você precisa ver o valor da obra de Deus. Irmãos, quando alguém segurava o dízimo no Antigo Testamento, estava exatamente tirando da mesa da tribo de Levi. E fazia isso sem dó, sem problema. E aqui vem um fato, irmãos, que eu, por exemplo, no meu coração, estava pensando como que eu ia pregar aqui. Os irmãos sabem que eu não tenho temor de pregar absolutamente assunto nenhum, desde que seja mover de Deus e bíblico, né? Mas eu, particularmente, nunca ouvi essa explanação que eu estou trazendo aqui para os irmãos. Com tanta agressividade, mas agressividade santa para a glória de Deus. Como assim agressividade? É muito sério o que nós estamos falando. Se o povo todo não entregava os dízimos, estavam roubando, naquele momento a tribo de Levi estava tendo dificuldade. Os representantes da tribo, né, estavam tendo dificuldade para se manter. Automaticamente o templo poderia ficar sem o cuidado que a lei ordenava. E se o templo ficasse abandonado, quem seria prejudicado? Quem iria até o templo buscar trazer sacrifício ao Senhor. Alguém chegaria com um animal a ser sacrificado. Onde está o sacerdote? Ele não está. Não há ninguém no plantão. Onde estão os levitas? Eles não estão. Pois, afinal de contas, eles teriam que ter sustento para a sua casa. E, de alguma forma,
iriam ter que buscá-lo. Pastor, sendo assim, então, os pastores têm que ser tempo integral ao ministério, os missionários também? Com certeza, com certeza. E, irmãos, eu fico com muita dó quando eu vejo um pastor ou um missionário que trabalha o dia todo e só tem um horário do dia para dedicar para algo que seja em prol do reino. Por quê? Porque cuidar de pessoas e acompanhar pessoas necessita de tempo, de dedicação. Tanto para que haja aprofundamento de quem recebe as pessoas, como a necessidade das pessoas em todo o tempo, pode ser no horário pela manhã, no horário à tarde, e muitas vezes o horário à noite é apertadíssimo, porque é o horário que a grande maioria estará disponível. Então, com essas palavras, eu estou aqui dizendo para vocês que nós precisamos orar para que Deus enche nosso coração de entendimento da Escritura. Não é? Outro dia, uma pessoa mesmo me questionava a respeito de alguns fatores do ensino, e eu quero dizer para você que é muito importante que nós estamos fazendo, estudando, buscando aprofundamento do que diz a Escritura Sagrada. Quero deixar com vocês esse texto de Números 18, verso 20 ao 32, e também em Levítico 27, versículo 30 ao 34. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Próximo culto, nós vamos continuar nosso estudo. Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Eu te peço que o Senhor receba agora os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor traga sobre cada um aqui conhecimento, entendimento, e que cada um que vem à frente entregando seu dízimo, sua oferta, faça isso fruto da fé, do entendimento bíblico e do amor a Deus